foi quando comecei a estudar, a fazer o curso de experiência somática. Foi nessa altura que comecei a tomar consciência do sistema nervoso autónomo, com os seus ramos simpático e parasimpático, o simpático de ativação e, e o parasimpático de desativação. E em particular com o trabalho de um senhor chamado Stephen Porges, que na net estive a ver há muita coisa, mesmo uns vídeos simpáticos a sintetizarem o que ele chamou de Polyvagal Theory. E muito do que eu vou partilhar convosco é à volta desta teoria polivagal. Mas antes de ir para esse lado científico, o que eu noto, assim, a grande diferença que este tipo de conhecimento, uma das grandes diferenças que este tipo de conhecimento trouxe à minha vida, foi uma maior possibilidade de empatizar com lados da minha experiência que às vezes se manifestavam mesmo tipo incompreensíveis e com o qual era difícil ter uma relação de algum interesse e empática. Por exemplo, eu lembro-me uma fase da minha vida que quase todas as noites acordava ali às 4 e vou só pedir a quem está com o microfone, também eu posso silenciar, espera aí, posso fazer do meu lado. Ali, vou aqui silenciar, por isso não se espantem, vou silenciar toda a gente, para não termos o ruído. E imagina, eu todas as noites, praticamente todas as noites, às 4h30 da manhã, acordava. Eu sei que não é de propósito, mas o ruído voltou, já foi embora. Acordava àquela hora, mas com o coração aos pulos. Mas mesmo assim, coração aos pulos, suores frios. Outra vez não era necessariamente coração aos pulos, mas com a parte digestiva toda enrolada, mal disposto, nauseabundo. Bem, isto uma vez de vez em quando, pronto, é chato. Agora imaginem com frequência, é muito impactante na vida da pessoa. Ora, quando comecei a estudar sistema nervoso e ver como é que o sistema nervoso afetava os vários órgãos e as suas respostas autonómicas e por aí fora, foi tipo, ok, tipo assim, não, não há nada de errado necessariamente comigo, como é que é dizer, de errado de uma falha, assim, eu devia ser diferente, é que tem este corpo que é resultado de milhões de anos de design, muito mais fruto da savana do que do mundo em que eu vivo, e que, dado o meu condicionamento, infância, vida adulta, esta fase em que me encontro, para se regular, passa por estas convulsões e esta coisa toda. Foi possível assim ter pelo menos alguma, que era desagradável à mesma, mas começar a ter uma noção de ok, estou a entender o que é que isto é, tipo assim, quando dava por mim quase a colapsar, ok, olha, isto é o sistema nervoso parasimpático, dorsal mesmo a entrar, mesmo a querer fazer o shutdown no sistema. E depois, ok, olha como esta cabecinha, que quando é este tipo de ativação, de mobilização, como ela vai buscar aquilo que tem para fazer e o que é que pode correr mal e por aí fora, começar a ver alguma também, este lado discursivo, o quanto estava a ser informado por um lado que estava completamente para o lado do meu controle, que era o lado mais autónomo do meu sistema nervoso. Então trouxe, sem dúvida, nuances de compreensão em relação a esta vida que fez a construção do eu um bocadinho mais informada, menos em conflito com certos aspectos, porque isto é um paradoxo incrível, porque tentamos construir uma identidade que faz um determinado recorte e chamamos a isso eu. Depois, digamos que o recorte é assim, um quadradinho, ok? O recorte do meu eu é assim,
Mas depois, a vida é assim uma coisa que não cabe nesse recorte. E depois a pessoa dá por si a entrar em conflito com os bocadinhos que não cabem no recorte, não é? Aquele lado que, pois, eu sou professor de meditação e gostaria de ser muito calmo, e depois chego a casa, há uma coisinha de nada, salta-me a tampa. O meu cérebro lagartixa entra ali num estado de mobilização, de ataque para com a pessoa que amo. E depois, então, o que é que a pessoa faz a esse bocado que não cabe dentro do quadradinho que acha do que é que tem que ser? É ótimo ter uma estrutura de compreensão. Não, espera aí. Ok, sim, este é o quadradinho que eu acho que deveria ser. E depois há este bocado aqui que é a vida e que tem a sua razão de ser. Não é tipo está errado e tem que ser cortado. Olha, esse tipo que se irrita com facilidade tens que o decapitar. Para poder ser professor de meditação, ele tem que ser decapitado e deixar de existir. Pronto, eu estou a ser irónico e exagerar e usar um bocadinho de sarcasmo, mas se repararmos alguma da nossa atitude em relação a aspectos da nossa experiência menos louváveis, menos despertos, menos aceitáveis, às vezes é um bocado assim, tipo, se desse eu cortava. E se não corta fisicamente, há um cortar, tipo, não querer olhar para lá. Ou entrar, quando eu digo não querer olhar para lá, não é só uma dissociação, às vezes é uma incrível autoidentificação através de julgamento e recriminação e exigência e por aí fora. Que acaba por ser um ataque. Toda esta recriminação, julgamento e exigência em relação àquilo que não está a caber na caixinha da construção que achamos que temos que ser, é um ataque e o sistema nervoso responde a esse ataque. Okay? Hoje em dia está bem estudado o impacto da autocrítica no sistema nervoso. É possível de medir, é possível de ver em tempo real o que é que o cérebro está a fazer e as respostas autonómicas. E todos os indicadores são a autocrítica, é como se fosse um ataque de outra pessoa em relação a nós. O tipo de ativação que promove. Ora, imaginem, quando nós estamos a ser atacados por alguém constantemente, a ponto que já não temos saída, os níveis de stress começam a ser tão elevados que a pessoa começa a entrar em colapso. Começa a entrar já num sentido de incapacidade de resposta. Isto é em relação ao exterior. E pronto, é muito bem relatado. Começou com os casos de guerra, as pessoas voltarem de guerra e depois estarem completamente petrificadas, incapazes de responder à vida do dia-a-dia, porque o seu sistema nervoso ainda estava em guerra e naquele sentido de incapacidade de resposta. Menos assim, trágico, mas um ataque constante interno não é de espantar que leve-nos em direção a um profundo pesar, desalento e até mesmo depressão. Porque o sistema nervoso começa a entrar no tal estado de conservação de energia. Não tem como lidar com isto. Não há luta possível, não há fuga possível, porque o atacante é interno e constante. Então, um dos impactos em termos de sistema nervoso de uma forte exigência, autoexigência, com esse viés de estar a salientar o que é que está mal e não ter a capacidade também de reconhecer o que é que está bem e trazer uma compreensão mais compassiva, é um sistema nervoso que entra em colapso. Tipo, a única maneira de sobreviver a isto é fechar-me, é conservar a energia. Não adianta entrar, não há luta possível, não há fuga possível. E voltando assim a um nível mais autobiográfico, então este conhecimento em relação ao sistema nervoso dá a possibilidade de trazer compreensão ao lado que fica em desalento e que fica deprimido, ao lado que se sente absolutamente furioso e que em termos racionais, tipo, parece não haver grande justificação, ao lado que é preciso. O bom seria realmente poder-se defender, mas entra em fuga, entra só a tentar apaziguar, como na verdade devia estabelecer um limite e não, chega, encolhe-se todo. É bom ter uma estrutura para dizer, ok. Quando não há uma consciência suficientemente adulta
ou seja que se sinta suficientemente segura para estar em conexão com a experiência que está a acontecer, isto parte para padrões automáticos de fuga, luta, congelamento. Então, está a fazer sentido o que eu estou a dizer? Sim? O que é que eu aprendi nessa experiência somática? Eu calculo que tenho esta noção que a vida tem este ritmo de momentos de ativação, de maior energia, e isso depois será seguido por momentos de desativação e de menor dispêndio de energia. E que é eu estou a fazer assim uma curva descendente para o descanso, e que é nesta curva descendente que há a possibilidade de regeneração. Regeneração a todos os níveis, neuronal, celular, emocional e por aí fora. Ora, digamos, então a ativação é o sistema nervoso simpático, digamos que é o nosso acelerador, para usar essa analogia, e a vida, ao estar a despender energia, não é uma pilha Duracell, isto não dura para sempre. Ela precisa depois de ter então essa curva descendente, que é a ação do parasimpático, que é o sistema nervoso, a implementar o que é necessário para que a vida passe de um momento de grande mobilização, de dispêndio de energia, para começar a voltar para o lugar de regeneração. É claro que isto foi desenhado na savana, ou seja, o nosso estilo de vida, quando isto foi desenhado, era completamente diferente do atual. Aquele livro como é que é? Porquê é que as zebras não têm úlceras? Não sei se já ouviram falar desse livro. É um livro sobre o stress. E porquê é que as zebras não têm úlceras e nós temos úlceras nervosas? Porque, na opinião daquele escritor, e eu acho que ele está um bocadinho a brincar, é que stress mesmo a sério, é uma coisa que um ser humano, em princípio, só experiencia uma vez na vida. Se correr tudo bem, não volta a experienciar, continua vivo, se não morre. Ou seja, é uma coisa que, devido à morte, isto foi desenhado para muito de vez em quando entrar num grande stress, mas que a maior parte das vezes aquilo é um episódio que acontece e rapidamente volta ao descanso, não fica hiperativado. Nós, na nossa vida moderna, não é grande stress, a maior parte de nós nos põe em perigo de vida, mas é um stress acumulado, que se vai acumulando, porque em vez de termos estes ritmos de ativação, desativação, fui a correr atrás de uma lebre a tarde inteira, mas depois à noite descansei, passei o dia a correr atrás disto, daquilo e daquele outro, de 20 irmãos, e depois, à noite, em vez de descansar, fui ver Netflix. Ou fiquei no YouTube, ou fui trabalhar mais um bocadinho. Também há esses que passaram o dia a correr e depois à noite ainda acham que têm que justificar a sua existência trabalhando mais um bocadinho. O que seja. O que é fato é que hoje em dia parece que viciados no nosso sistema nervoso simpático. Reclamamos imenso do stress, não é? Eu acho que, então, como trabalho com bastante empresas, o stress, isto é um stress. Não há uma equipa que não fale que isto é um stress e com a pandemia está ainda pior um stress. Mas depois olhamos para a vida que temos e a maneira como nos organizamos, acho que há uma adição coletiva ao simpático. O simpático, a ativação é hiper valorizada. E isto cria grandes desequilíbrios, porque não há possibilidade de regeneração. E na savana, um sistema nervoso que está em stress prolongado é um sistema nervoso que está em perigo de vida. E um sistema nervoso que está em perigo de vida, há uma série de funções que deixam de ser tão importantes. Por exemplo, digestão. Não é? Se eu estou em perigo de vida a fugir de uma leoa, a minha digestão deixa de ser muito importante, não é? Então, é natural, vidas muito estressadas, o que é que começam a ter problemas de quê? Digestão. Não é? E às vezes é bom saber isso. Estas voltas na barriga, esta coisa que parece que come e não digere nada, se calhar tem um sistema nervoso que está um bocado assustado, por defeito.
não é que tivemos necessariamente na guerra, mas alguns de nós tivemos um início de vida que nos deixou um bocadinho aterrorizados para o resto da vida. Tipo, temos um sistema nervoso que facilmente interpreta, porque o nosso sistema nervoso está sempre através dos sentidos, olhando para fora, olhando para dentro, a tentar ver se há alguma ameaça. E alguns de nós ficámos com um viés de ver a coisa mais ameaçada do que é. Porque esse é um efeito de um sistema nervoso, quando ele está muito mobilizado, já a caminhar para luta e fuga, isso tinge a nossa percepção. Ou seja, mesmo pessoas que não são ameaçadoras, para quem está nesse estado de luta e fuga, as pessoas tornam-se ameaçadoras. Sei lá, até um jantar com pessoas que conhecemos, estamos num momento de muita ansiedade e que já nos leva a ter uma certa dificuldade de se sentirmos seguros no vínculo, só de pensar que vamos estar com outras pessoas, aquilo dá-nos uma certa volta à barriga. Ora, é tão bom podermos, em vez de nos criticarmos, já lá estou eu, nem com pessoas amigas eu consigo estar, como é que é possível? Em vez de entrar com essa crítica, poder fazer a leitura, ok, bem, o meu sistema nervoso está tão ativado, está tão mobilizado, que até mesmo as pessoas amigas são percepcionadas como sendo uma ameaça. Então, veem a diferença de resposta. Uma é, eu entro numa crítica e num ataque a mim próprio. Tipo, já tenho um sistema nervoso à beira de um ataque de nervos. Maneira como lido com isso? Fazendo outro ataque. Outra possibilidade, trazer compreensão e compaixão a esse lado que já está super ativado. Sim? Então, estas nossas vidas contemporâneas, sou da opinião que promovem, se não tivermos cuidado e tomada de consciência de como é que nos está a afetar, promovem uma desregulação por excessiva ênfase no simpático. E eu acho que muitos de nós só nos faria bem ter algumas rotinas que deem mais espaço a acordar a ramificação do parasimpático que nos ajude a vir para o lado da calma e da regeneração. E eu diria coisas como, e já uma vez falei, até lembro de falar assim de um menu de autorregulação. Não sei se lembram, ir para a natureza, no meu caso, fazer surf, cuidar das relações, ter momentos de descanso e por aí fora. Então, a sociedade atual, em geral, eu diria, bem podemos cultivar mais o parasimpático, que são exatamente os padrões de resposta que ajudam o sistema nervoso a se regenerar. O que é que o Stephen Porges trouxe a esta compreensão do sistema nervoso? Ele notou que o simpático e parasimpático, em termos de fisiologia, tinham algo, o vago ventral tinha um papel importantíssimo. Ele começou a notar que, na verdade, tínhamos 3 estados predominantes no qual o vago ventral tinha uma inervação muito importante no nosso corpo, um papel muito importante. Ele é muito vasto e estende-se pelo corpo afora. Ele notou, sim, quando o ser humano está seguro, sente seguro, ele torna-se sociável, capaz de estabelecer relação. E isso nota-se, por exemplo, em termos de sistema nervoso vago ventral, o que é que acontece? O rosto aviva-se, ok? A pessoa sorri, a pessoa tem expressividade na sua cara, há um tónus, há uma corzinha que está a acontecer na cara. Em termos de sensação, esta região do centro do peito também se torna mais acessível. Há uma certa ativação nesta região, há um calor. Em termos de circulação sanguínea, há uma mobilização, sem dúvida, mas não há tensão, há um certo à vontade. Então, há várias características que estão a acontecer no corpo que são indicação que este
nervo vago ventral está a comunicar à vida: estás segura, esta relação é simpática. E reparem, isto foi desenhado na savana. Na savana, ter tribo é absolutamente fundamental. Um ser humano sem tribo na savana está feito, vai ser comido pelos leões. Então, para nós, seres humanos, relações seguras dá aquela mensagem à vida: está tudo bem, tenho as minhas costas, estão protegidas, não estou sozinho. E isso permite entrar também, dar acesso àqueles tais sistemas de regeneração. Okay? As relações seguras, elas sabem bem, porque o corpo relaxa, a digestão pode logo funcionar melhor, há a ocitocina também a circular pelo corpo, a dar-nos uma sensação de bem-estar. Isso é quando estamos com segurança e sociáveis. E isto é o ideal para a vida humana. Okay? Um ser humano, quando está nesse estado, está no seu melhor. Se pensarmos no cérebro assim, vamos dizer como um triângulo, temos o tronco cerebral aqui na base. O sistema nervoso está exatamente aqui na base, no tronco cerebral, no lado da sobrevivência. Quando a segurança está assegurada, quando está garantido que estamos seguros, esta construção neuronal, ok, segurança, estou seguro, começo a aceder a mais possibilidades de processamento da experiência. Já não estou só no luta-fuga, congelamento, eu começo a aceder toda a parte cérebro límbico, que está muito focada em satisfação, a memória associada ao prazer e à dor e às emoções, e ainda mais acima também a toda a estrutura neuronal que já vem com o neocórtex, não é? Capacidade de ponderação, comparação, racionalização e, muito importante, compaixão, empatia, inteligência emocional, esta autoconsciência, o podermos saber que sabemos e olharmos para a vida, esta coisa fantástica, não é? No ser humano de autoconsciência, a vida voltar-se para si própria, é possível quando estamos humanos. Ora, quando estamos a viver naquele nível de stress que nos mantém, por vezes chama-se o cérebro reptiliano, o tronco cerebral, não estamos na nossa humanidade, estamos a responder a partir daquilo que há de mais básico em nós, que é garantir sobrevivência. Então, esta possibilidade de aceder a estruturas neuronais de maior complexidade é o nosso estado mais completo, porque integra todas as nossas funções cerebrais, desde as mais complexas ao emocional e finalmente ao tronco cerebral. Então, para o ser humano, o estado em que mais floresce e acede às suas capacidades é quando está seguro e capaz de estabelecer relações com o outro e consigo próprio. Ora, seria ótimo vivermos nesse estado. Okay? Na verdade, em termos objetivos, a maior parte de nós tem condições para estar aqui e agora nesse estado. No entanto, não será exagero dizer que a maior parte das pessoas não vivem grande parte da sua vida nesse estado de se sentirem seguras e em relação segura consigo e com os outros. Eu diria que a maior parte das pessoas hoje em dia vivem muito mais já caminhado para um segundo estado, que o Stephen Porges chamou de mobilização, que culmina com luta e fuga. Okay? E isso não é que estejamos verdadeiramente em situações que a única maneira de resolver é lutar e fugir. Eu diria porque muitos de nós temos um sistema nervoso algo comprometido. Ou seja, só ver que horas estão. Um sistema nervoso que perdeu a flexibilidade de se ajustar à experiência presente porque ficou refém de certas experiências ou de uma ativação muito prolongada, insegurança que se estendeu no tempo, não enorme, mas muito continuada, ou mesmo episódios tipo um desastre. Um desastre de carro pode ser o suficiente para deixar um sistema nervoso desregulado durante muito, muito, muito tempo. Então temos situações de episódios mais drásticos ou temos
episódios menos drásticos, mas com grande continuidade, que é o suficiente para comprometer um sistema nervoso que tem maior preponderância a ir para estados de grande mobilização e perder a capacidade de voltar aos estados de olhar para o mundo e sentir-se seguro. Muitos de nós, o subtexto é de insegurança. E eu digo, eu não tenho problema nenhum em assumir isso. O meu sistema nervoso, se não houver um cuidado de tomada de consciência, de conectar com o momento presente e reparar que está tudo bem e entrar numa relação segura comigo próprio e cuidar das minhas relações exteriores, se eu não fizer um trabalho de autorregulação, de favorecer a regulação consciente, o meu sistema nervoso ele é predominantemente mobilizado para a luta. Aquilo não lhe custa muito para saltar-lhe a tampa. As pessoas dizem, não é assim tanto, está bem, não é assim tanto por muito trabalhinho, mas já tive fases da minha vida, estou a lembrar-me antes de começar a meditar, realmente olho para trás e, bem, coitado daquele Gonçalo que eu já fui, o nível de insegurança em que ele vivia, que qualquer coisinha o despoltava logo para este estado de grande mobilização e imagine o quanto isso informava a minha percepção da minha relação com os outros, ok? A vida para mim era uma constante ameaça, o que estava a acontecer. Qualquer coisinha, eu noto ainda essa tendência de ler que não me estão a levar em conta. Sabes que não estou a ser levado em conta e que vou ser prejudicado. É como se o meu cérebro reptiliano, a minha lagartixa interior está super empenhada em cuidar de mim e qualquer sinal que eu posso não estar a ser levado em conta parte logo para a chapada. Isso é o seu estado automático. E é facílimo, e já tive uma perspectiva muito crítica em relação a este meu cuidador interno e exacerbado. E hoje em dia eu tenho uma certa compaixão, dizer, bem, ok, há aqui um lado que experiencia a vida, apesar de estar tudo bem, o seu tom ainda é muito marcado pela forte insegurança que experienciou no passado. E pronto, olha, e não sei se alguma vez isto vai ser superado completamente ou não. O que é fato, olha, tem sido um grande mestre de compaixão, aceitação e paciência para comigo e também aqueles que estão à minha volta acabam por ter a oportunidade também de praticar compaixão, aceitação e paciência comigo quando eu me porto mal. Por isso também é útil para toda a gente. Na melhor das hipóteses, não é uma grande chatice para todos. Enfim. Então, temos esse estado de mobilização, que eu falei também no início da prática. E esse terceiro estado, que é, digamos assim, o mais reptiliano, eu gosto de chamar-lhe o mais reptiliano, porque vê-se mesmo nos répteis, um réptil ou está num estado de conservação de energia, não é? E aquilo não se passa nada. Vocês já tiveram com uma tartaruga ou uma cobra, aquilo é impressionante. Quando não há nada, não estão a ser atacados e não vão atacar, depois há qualquer coisinha, partem logo, ou é fugir ou é atacar. Não há as nuances, eu estou aqui a usar as palavras de um amigo meu, o Henrique Areias, ele disse, os mamíferos são redondinhos. Os répteis, aquilo é 0-1, ou foge ou ataca. E ainda tem o terceiro, não, e há o congelamento, a vida a tentar safar-se o melhor que pode. Quando não há mais recursos, nem de ataque, nem de fuga, então deixa cá estar quietinho. E pronto, e aqui temos os estados de pânico, aquele que não consegue agir, as depressões, o burnout e por aí fora. E estes lados de congelamento, eu, para mim, que sou há uma forte ativação, não é? O meu sistema nervoso, ele tende mais para essa mobilização. Eu, hoje em dia, sei, é porque tenho um medo aterrador daquele estado a seguir, que é de
imobilização, de não ter mais capacidade de resposta, eu calculo que também tenho uma experiência daquelas. Então fujo a 7 pés e tenho grande dificuldade, até mesmo por vezes, de lidar com outras pessoas, com pessoas que têm padrão de vão parar à imobilização. E acho que a nossa sociedade, com a sua identificação com o simpático, tem dificuldade de estender uma compreensão compassiva para aqueles nós que temos um sistema nervoso que mais facilmente vai para a imobilidade. Ou seja, que não tem necessariamente respostas muito proativas. Não quer dizer que são menos válidos, não, quer dizer que a vida arranjou essa maneira de se safar, que não é atacando, nem é fugindo, porque descobriu que, olha, não tinha escolha e ficou muito com um padrão de é melhor ficar quieto. É melhor não dar nas vistas, é melhor ficar aqui no meu cantinho e ninguém me ver. E é fácil essa pessoa entrar em julgamento em relação a si. E é fácil também os outros entrarem em julgamento. É um bocado preguiçoso, ele nunca toma iniciativa, está sempre à espera que os outros que façam. Não, não é preguiçoso, não é uma pessoa sem iniciativa. Pode ser, é um sistema nervoso que está tão inseguro, está tão assustado, que não vem nem a primeira etapa, que é da mobilização da agressividade, poder atacar ou fugir. Quanto mais conseguir estabelecer relações seguras e conectadas com os outros. Porque é um sistema que está mesmo muito fechado nesse padrão de se safar através da imobilidade. Entendem sabem do que é que isto que eu estou a falar não é tão conhecido, não é tão reconhecido. Vai logo para a patologia. De depressão crónica, de burnout, de fadiga crónica, e que há qualquer coisa de errado com a pessoa. Não há qualquer coisa de errado com a pessoa em termos de a pessoa. O que há é um sistema nervoso muito comprometido. E que precisa de, se pusermos isto assim numa escadinha em que temos aqui, por acaso o Porges faz ao contrário, agora que eu estou a pensar, pois é, se pusermos aqui embaixo o imobilização, o congelamento, depois o próximo degrau, mobilização para luta e fuga, e finalmente o degrau de segurança e socialização. Quando eu estou aqui na imobilidade, o primeiro degrau que eu preciso recuperar é a minha capacidade de resposta de luta e fuga. É muito saudável para quem está a sentir-se um bocado em desalento e depressão, recuperar algum sentido de, até mesmo de agressividade, sabes? Tipo, eu não quero, e não estar ali só a levar com tudo que vem para cima. O revoltar-se não está a ficar pior, antes pelo contrário, está a resgatar, está a mudar de um estado de imobilização para um estado de maior capacidade de se mobilizar para agir. Por isso alguns de nós precisamos recuperar a nossa leoa interna, o nosso leão que dá um rosnar quando precisa se defender, em vez de se sentir sem capacidade de resposta. Muitas vezes isto até requer um certo trabalho terapêutico. Então, sabermos que aqueles nós que por vezes damos sem capacidade, não nos sentimos capazes de encontrar uma resposta, tipo, ter profunda compaixão. Ok, há um lado meu que está tão aflito, que não consegue nem lutar e fugir, ok? E qualquer resposta que venha, que seja de luta e fuga, por mais disparatada que possa parecer, já é melhor do que ter ficado naquele estado catatónico. Ou de achar que tem que ficar, a melhor coisa que tem a fazer é ficar embaixo do cobertor. Não, partir para a luta já é qualquer coisa. E se isso não é possível, profunda compaixão. Ora, uma vez que já estamos no simpático, ok? Convém acedermos ao resto da nossa humanidade. E aí ok, como é que eu encontro segurança? E para muitos de nós, este estado de ativação em que nos encontramos é também por falta de rede de relacionamentos. Não temos uma rede de relacionamentos
que nos dá um feedback de quem nós somos suficientemente claro de que está tudo bem, que és amado, és querido, és válido, és válida. Okay? Muitos de nós, o espelho que temos é tipo filho e a mulher lá em casa. Ou só um filho adolescente, porque já nem há a mulher ou o marido lá em casa. Não há pior espelho do que um adolescente, digo já. Não há mãe que se sinta minimamente vista com o adolescente por perto. Não é possível. Não é essa a sua função. Muitos de nós estamos muito sozinhos. Com pouca rede de relacionamentos que nos dê aquele sentido de segurança. Ok, está tudo bem, não estou só. Então só o não termos a rede de relacionamentos que para nós é essencial enquanto ser humano, foi assim que nós fomos desenhados, é o suficiente para deixar o nosso sistema nervoso com muito mais ativação do que lhe é saudável. Então, para muitos de nós, cuidar deste lado da vida que não é muito valorizado, a sociedade atual põe ênfase no simpático, no fazer, no conseguir, no ter. Põe muito pouco ênfase no estar, no ser, no relacionar. Okay? Então há aqui um cuidado, uma compensação ativa que temos que fazer, de nos resgatar essas relações. Saber que são essenciais para passar esse estado de mobilização para um estado de segurança e sociabilização. E eu acabo de notar que são 20h34, não dei tempo nenhum para perguntas e respostas. Pois, está bem. Então, uma ótima semana para todos, cuidando, atendendo ao nosso querido sistema nervoso autónomo, que nos safa há milhões de anos, a espécie, e uma ótima semana para todos. Fiquem bem. Bem-aja.